eu descobri que eu tenho uma doença sem cura. Foi muito difícil e eu quase desisti do meu sonho. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou contar como que foi descobrir a minha doença. Eu vou contar qual é essa doença que eu descobri, como foi todo o processo e como eu estou hoje em dia. Desde pequena eu sempre fui muito magra. Eu não me lembro lá da minha primeira infância de eu ficar doente. Isso eu não me lembro. Apenas que quando eu nasci, um tempo depois, eu bem pequenininha, eu comecei a empipocar toda, comecei a ficar bem vermelhinha. Tem até foto, gente, dá até uma dó ver. Eu ficava toda vermelhinha, toda empipocada. E a médica disse que eu tinha alergia ao leite. Beleza. Não tem a ver com leite essa minha doença, tá? Mas assim, pra vocês verem que eu melhorei disso. Eu não, assim, foi muito... Não tinha nada, sabe? No começo. Meus pais, né, nem imaginavam que eu poderia ter alguma coisa. Essa questão do leite... A médica falou que provavelmente eu tinha uma alergia ao leite, minha mãe trocou meu leite e eu melhorei. Depois, eu mais criancinha, não era mais bebê, eu voltei a tomar leite, não sentia mais nada. Eu não me lembro, na minha primeira infância, eu não me lembro de eu estar passando muito mal, de eu ter algum problema. Depois, eu mais velha, na pré-adolescência, eu comecei a ficar bastante doente, assim. Eu comparava eu com meus amigos, eu era quem mais ficava doente. E eu tinha uma coisa que sempre me incomodava muito, eu sentia muita dor. Então, assim, eu tava na escola, eu começava a sentir dor aqui na parte da barriga mesmo, sabe? Eu interligava essas dores com miojo, com refrigerante, mas assim, geralmente era de noite. As dores mais fortes e mais prolongadas, assim, a duração da dor, vinha de noite. Então assim, toda noite, quase toda noite, eu sentia dor. Então eu tava ali jantando, geralmente era na hora que eu tava jantando, depois de jantar eu começava a sentir dor. Aí eu já tinha que deitar, eu deitava, ficava com as pernas aqui perto da próxima barriga, e isso ajudava a amenizar as dores. E eu sempre interliguei isso com miojo, que eu gostava bastante de comer miojo. Então eu falava, é porque eu comi miojo, eu como miojo me dá dor. Ou refrigerante, eu tomei refrigerante me deu dor. Só que assim, às vezes eu não consumia essas coisas que eu achava que era o que me dava dor. E mesmo assim eu sentia dor. Mas assim, eu fui levando. E todas as vezes que eu ia no médico, por outro motivo, eu falava para os médicos. Eles nunca investigaram, eu sempre falava, eu também não corri muito atrás, né? Eu achava que era normal, eu achava que todo mundo sentia dor daquele jeito. Na minha cabeça, assim, era algo tão, tipo, normal pra mim. Só que isso me incomodava muito, imagina, gente. Todo dia você sentir dor, todo dia você tem que parar o que tá fazendo porque você tá sentindo dor. É horrível. Mas na minha cabeça aquilo era normal. E nessa fase da pré-adolescência, adolescência também, eu passava muito mal do estômago. Minha imunidade, muito baixa. Eu sempre me comparava com meus amigos. E eles sempre falavam, nossa, Bia, você sempre tá doente, não é possível. Tipo, meus amigos percebiam que eu sempre estava doente. E eu sempre fui muito magrinha, isso é uma coisa que desde pequenininha eu sempre fui muito magra, tá? Não engordava de jeito nenhum. Era assim, muito difícil engordar. Em 2022, minha mãe estava com uma gastrite já há uns 2 anos que não sarava de jeito nenhum. Ela tentava de tudo, tomava remédio, não sarava de jeito nenhum. E ela chegou num médico uma vez, né? Depois de passar por vários médicos. E esse médico pediu para ela fazer um exame da doença celíaca, o antitransglutaminase IgA, para saber se ela tinha doença celíaca, entre outros vários exames que ele passou para minha mãe. E o que que deu? Deu positivo esse exame. Então minha mãe foi diagnosticada com a doença celíaca e nessa consulta com o médico que ela foi diagnosticada, o médico falou que essa doença é genética, que tinha chance dos filhos dela terem também. Então ele passou para mim, para o meu irmão, que eu tenho um irmão também, ele passou para nós dois fazer esse exame. Nós fizemos esse exame, o do meu irmão deu negativo, mas o meu deu positivo. Então, assim, eu já tava esperando, né? Porque aí, nessa época que a minha mãe descobriu, eu já comecei a pesquisar os sintomas. Então, eu fui vendo os sintomas lá da doença celíaca e meu Deus, com certeza eu tenho.
dito e feito, né? Quando eu fiz o exame de sangue mesmo, quando saiu esse exame, eu nervosa na hora de ver, a gente pegou pra ver o exame. E assim, eu já tava assim, eu queria saber que eu tinha pra descobrir o motivo dos problemas que eu tinha. Só que ao mesmo tempo eu pensava, meu Deus, vou ter que mudar a minha alimentação completamente. E eu fiquei naquele nervosismo, aí eu vi no exame positivo. Nisso, bate um desesperinho na gente na hora, né? E aí, beleza. Só que eu ainda teria que passar com o médico. Aí eu ficava assim na minha cabeça, às vezes não foi tanto, às vezes esse positivo aí foi engano, às vezes o médico fala que eu nem preciso trocar a minha alimentação, mudar, né, minha alimentação. Mas aí eu passei com o médico, isso era 2022, final de 2022 eu fiz o exame e depois, no começo de 2023, estava a minha consulta com o médico, né? E eu passei, então, a primeira vez que eu passei com o médico, já levei o exame. Eu tinha feito outros exames também, questão de vitaminas e tal, que aí depois eu tive que repor minhas vitaminas também, que sempre estavam baixas, tá? Vitamina C, ferro, sempre estava bem baixo. Isso era uma causa também da doença celíaca. Não conseguia absorver as vitaminas, por isso que eu ficava muito doente, minha imunidade era muito baixa, era por causa disso. Então, o médico, ele falou pra mim que eu teria que fazer uma endoscopia. Beleza, eu sou tranquila com essas coisas, minha mãe já tinha feito. E foi na endoscopia, né, que a minha mãe também tinha feito e ela descobriu até o nível da doença celíaca dela. E nisso que ela teve a certeza que tinha doença celíaca, que eu esqueci de falar também. Então ela fez o exame de sangue e a endoscopia que ela teve a certeza que tinha doença celíaca. Então, foi a mesma coisa que foi passada pra mim. Fiz o exame de sangue, como deu positivo, foi passado a endoscopia pra mim. Então, eu fiz a endoscopia. Inclusive, gente, foi terrível essa primeira endoscopia que eu fiz. Eu acordei no meio da endoscopia, foi terrível. Mas assim, se você vai fazer endoscopia, pode ficar tranquila. A minha segunda que eu fiz foi super tranquila, eu não acordei, não senti nada. Eu vou postar um relato de como foi essas minhas duas endoscopias aqui pra vocês. Caso eu já tenha postado, vai estar aqui em cima. Só que como eu acordei na endoscopia, eu tentava tossir, sabe? Era muito ruim aquela sensação de eu estar acordada, eu tentava tossir. Então, foi difícil pro médico fazer a endoscopia. Depois eu cheguei a dormir de novo. Mas assim, o meu resultado da endoscopia deu meio incerto. No exame tava lá, doença celíaca e um pontinho de interrogação. Então assim, com o exame que eu fiz da endoscopia, não deu muita certeza ali no que eu tinha, tá? Só que como o meu exame de sangue tinha dado positivo, o médico falou assim pra mim, olha, com certeza você tem a doença celíaca, né? Porque o exame de sangue deu positivo, é genético, sua mãe tem. Então você vai ter que cortar o glúten. O que é o glúten? Agora eu vou explicar pra vocês qual que é essa doença que eu tenho. O que é o glúten, tá? Eu vou até pegar uma colinha aqui, porque eu sempre sou muito difícil pra falar sobre isso. Então, a doença celíaca, ela é uma doença autoimune, uma doença sem cura. Então, é algo que, assim, você nasceu com ela, você vai ficar a vida toda com ela, tá? Não tem um tratamento, assim, de remédio, apenas você muda a alimentação. É uma reação imunológica à ingestão do glúten. Onde está presente esse glúten? O glúten, ele é uma proteína, tá? Que é encontrada no trigo, na cevada, no centeio. Ao longo do tempo, essa reação imunológica à ingestão do glúten cria uma inflamação que danifica o revestimento do intestino delgado, causando complicações médicas, e isso também impede a absorção de nutrientes. Então, assim, eu costumo falar assim de uma forma bem fácil, que a doença celíaca é uma doença autoimune, sem cura, que quando eu consumo glúten, o meu próprio corpo, o meu próprio organismo, ele se machuca. É uma forma mais fácil de eu explicar o que é pra vocês. Não tem remédio, o único tratamento que tem, né, é você cortar absolutamente o glúten da sua vida. Então, tudo que tem trigo, cevada, centeio, eu teria que cortar absolutamente tudo da minha vida.
Então, assim, uma coxinha eu não posso mais comer, um bolo não posso mais comer. Então, assim, eu tive que fazer uma dieta bem restrita em relação ao glúten. Mudou, assim, muito, muito, muito. E nesse período eu estava trabalhando numa pastelaria. Pastelaria, gente, a farinha de trigo, assim, o tempo todo, né? A gente tem o contato ali com a farinha de trigo o tempo todo. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar na pastelaria, a pastelaria da minha avó, aqui no Mercadão da cidade, eu comecei a passar muito mais mal. E eu não sabia o porquê. Às vezes eu tava atendendo cliente, eu começava a passar mal do estômago, tinha muita tontura, dor de cabeça. Nessa época começou a dar mais sintomas em mim, porque eu estava tendo muito contato ali com o glúten. Então, assim, eu tive que sair do meu trabalho. O médico pediu pra mim sair do meu trabalho. Então eu tive que sair. E nisso eu tava juntando dinheiro pra abrir minha loja. Inclusive estou aqui na minha loja, que hoje em dia eu consegui abrir. Eu estava juntando dinheiro aí pra abrir minha loja. Era mais com o trabalho da pastelaria que eu juntava mais dinheiro. E nisso eu já tava assim, desistindo desse meu sonho, porque ia demorar muito mais pra mim conseguir abrir a loja. Então foi uma época que assim, eu fiquei bem mal mesmo. Eu estava passando muito mal. Tive que mudar completamente minha alimentação. Tive que sair do trabalho, que tava ali me ajudando a realizar meu sonho no futuro, né? Num futuro próximo, bem próximo. Então assim, nossa, gente, foi assim um período bem difícil, sabe? Eu fiquei bem ansiosa, bem triste, mas assim, foi um período difícil, foi. Mas hoje em dia eu estou super bem, me adaptei super à minha alimentação. Muitas coisas a gente tem que fazer em casa, então pão, a gente faz um pão sem a farinha de trigo, né, sem o glúten em casa. Então assim, a gente foi se adaptando, a gente vai em festa, né, porque lá em casa eu com a minha mãe a gente tem a doença. A gente vai em festa, a gente leva a nossa marmitinha, tudo com coisas sem glúten. Então assim, a gente teve que se adaptar. Inclusive eu tive que cortar um pouco da contaminação cruzada também. Lá em casa, os utensílios da cozinha são um pouco separados. Teve que cortar a farinha de trigo lá de casa pra todo mundo. Pro meu pai e pro meu irmão também, que não tem essa doença. Não entra mais farinha de trigo lá em casa. Assim, gente, é muita coisa pra falar em um vídeo só. Esse vídeo ficou enorme. Mas fiquem ligadinhos aí nos próximos vídeos que eu vou estar mostrando. Vou tentar postar minha rotina, minhas receitas sem glúten que eu faço em casa, como que eu faço questão de ir em festas, em eventos que não tem coisas sem glúten pra me comer lá, que eu levo a minha marmita. No próximo vídeo eu vou falar pra vocês como que eu dei uma reviravolta nisso tudo e abri a minha loja, né, que era uma coisa que eu tinha quase desistido por conta dessa questão de eu ter descoberto a minha doença. Então no próximo vídeo eu vou contar mais sobre essa próxima etapa para vocês, como que foi pra mim, como que foi todo esse processo. Então não deixe de assistir, que vai estar bem legal. Deixe seu gostei se você gostou desse vídeo, me façam perguntas aqui nos comentários também que eu vou estar respondendo. Vou ver se eu faço um vídeo só respondendo as perguntas, dúvidas que vocês têm sobre essa questão da doença. E é isso, gente, até os próximos vídeos. Tchau!